Desde que muitos de nós começaram a assistir a série Hit Bem-vindos a Daryl, a gente se pegou pensando o que ia acontecer quando realmente esse incêndio lá em Blacksput acontecesse de verdade, como é que a gente ia lidar com isso. Pois bem, amigos, esse foi o episódio em que esse incêndio aconteceu e que a gente viu realmente um determinado horror racial, e eu vou colocar entre aspas esse horror racial aqui no vídeo, mas no final vou dar uma explicadinha o porquê. E de certa forma ele chegou, o Pennywise apareceu, fez a festa ali com a galera, e isso acarretou também diversas outras coisas que a gente vai só ver conclusão no 8º episódio. Eu sou o Lu Oliveira, esse é o canal Luanverso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora ver um review sobre esse episódio completo. E você não está enganado. Eu não lancei um review sobre o episódio 6, que eu tive alguns imprevistos, mas eu vou dar só um resumo geral antes da gente começar esse review aqui. De forma geral, o episódio 6, anterior ao penúltimo episódio, só serviu mesmo para dar uma assentada mais ou menos em algumas coisas, né? Já que a gente descobriu que a senhora Crush, ela é filha do Pennywise, ela estava tentando atrair as crianças para o Pennywise aparecer, para ela poder ver, né? É um episódio que tem uma estética diferente, ele até começa preto e branco, né? Porque foi antes de inventar as cores, então só o Pennywise tinha cor no começo desse episódio. Enfim, ele brinca um pouco com isso. A gente vê uma discussão lá entre os meninos, né? E por isso que ali ele vai ficar sozinha. É a Rony, a Marge, o Rich e o Will vão ficar lá no Blacksput, já que o pai da Rony tá escondido lá. Põe ele dar uma sentada, né? Tenta fazer uma conexão direta com o episódio 7, já que foi a senhora Crush, a filha do Pennywise, que deu uma ligada lá pro pessoal que tava dentro de um outro bar, procurando o pai da Rony pra poder matar, falando que ele tava lá no Blacksput. A galera foi lá e, não, vamos tocar o cara aqui e dar um jeito de matar esse cara. E é bem aí, né, que o episódio 7 já começa, bom. Não. Porque a gente finalmente, ou pelo menos, né, muitos esperavam isso, conseguimos ver quem era o queridíssimo, né, Bob Gray, que é a personificação humana do que é o Pennywise. Na verdade, o Pennywise é que é a personificação dele, né, porque o Pennywise roubou a identidade desse cara. E eu vou te falar, interessante essas primeiras minutagens do episódio, porque a gente vê mais ou menos como é que é a relação do Bob Gray com a filha dele, né, a gente vê que o cara realmente, ele é diferente do Pennywise, né, ele brinca, ele se diverte, a criançada se sente atraída por ele, e é chovendo molhado elogiar o Bill Skarsgård, mas realmente a gente vê uma diferença entre o Pennywise e a coisa, né? E entre o Pennywise, que é o Pennywise do Bob Gray. A gente vê um sorriso mais acolhedor, brincalhão, essas coisas do tipo. Enquanto o Pennywise, ele não consegue emular muito bem isso. E é até legal a gente ver que a atuação do Bill Skarsgård, ele traz esse peso legal, né, pro personagem. Enfim, a coisa vê aquilo, né? Ver um show lá que tá acontecendo do Pennywise, o show do Pennywise original, a coisa vê aquilo lá de longe e fica pensando, acho que eu vou fazer alguma coisa com isso. Mas peraí, olha lá. O Ed Muschietti trabalhando no circo. Alguém avisa esse fila da puta pra ele parar de colocar aquele CGI cachorro que ele vem colocando na série. Enfim, depois disso a coisa vai lá no Bob Gray e fala, bora dar uma voltinha ali na floresta, meus pais estão lá. Me perdi deles até alguém gritando lá, bora lá ver o que é. Ele vai, nunca mais volta. E é aí que a senhora Crush lá fica maluca das ideias, preocupada com o pai dela. E a gente sabe onde é que essa história vai dar, né? Ela vai ajudar o Pennywise por achar que o Pennywise lá, a coisa, é o pai dela, mas não é o pai dela. Bye. Depois disso, a gente vê mais ou menos como é que aconteceu lá no Blacksput, né? A gente vê que a galera lá, né, os racistas filha da puta, chegam lá, falam, cadê o maluco lá, o pai da Warner, né? Cadê ele lá? Sei que vocês estão escondendo ele aqui, e se vocês não aparecerem com ele, a gente vai tacar uns areques nessa porra. Beleza, né? O pai da Warner aparece, ele fala, tô aqui, não faço nada com essa galera e tudo mais. Me levem, façam o que vocês quiserem, mas não machuquem o pessoal que tá aqui no bar e tudo. E aí os caras saem do bar, trancam todo mundo lá dentro e simplesmente tacam fogo, que é o que a gente tava imaginando que ia acontecer já há muito tempo. Obviamente, quem tava assistindo a série sabia que isso ia acontecer. E sobre essa cena, né, seria o apogeu do que a gente esperava até o momento que ia acontecer na série. Olha, a cena é bem executada, a gente vê que algumas pessoas estão morrendo, o teto lá do local cai. É interessante porque parece que o Blacksput é muito maior do que ele realmente é. Pelo menos eu tive essa impressão em alguns momentos da cena, né? Porque quando ele não tá pegando fogo, é um lugar, em um espaço fechado, isolado, as pessoas estão ali e tal. Ele tem um certo tamanho, mas quando o fogo começa, a fumaça sobe, as coisas vão acontecendo, ele parece que fica maior. Teve momentos que eu até me peguei pensando, o pessoal já saiu, já conseguiu sair, esse fogo vem da onde? Mas não, eu acredito que seria porque
ou o Andy Muschietti queria passar realmente algum tipo de manipulação lá da coisa, porque a coisa manipula o espaço, né? Então provavelmente ela também conseguiu criar uma ilusão na cabeça das pessoas, deixar a pessoa meio desnorteada, essas coisas. Então deve ter sido mais ou menos isso que a direção tentou passar. Mas aí também sou só eu achando chato, porque realmente esse segmento ele é interessante, ele é bacana, a gente vê as pessoas desesperadas, a coisa entra lá, começa a fazer a festa com a galera. O Dick Hallorann começa a ficar chapado, vendo um monte de fantasma, que ele ainda tá nessa pira, né? E é um dos momentos que ele vê uma das nativas que morreram muitos anos atrás, lá no ataque do Pennywise, antes mesmo do Major Shaw ter o primeiro contato com a criatura, né? Essa nativa americana meio que ajuda o Hallorann a escapar. Ele sai de lá com a Rony, né? Com o pai dela e também com o Will, se não me falha a memória. Eles conseguem dar uma vazada de lá. Enquanto isso, a gente vê o Rich e a Marge lá dentro. Eles não conseguem escapar, meu amigo. E aí tem um grande momento que também todo mundo esperava, imaginava que ia acontecer na série, que é o Rich morre. E o Rich morre salvando a Marge, né? Uma cena meio Titanic. Ele fala, ó, fica aqui dentro, eu vou te salvar, só tem espaço pra mim aqui dentro, Rich. Ele fala, fecha ela lá dentro e fala, pois fica aí, você vai salvar. É o que os cavaleiros fazem, tudo. Eles falam que se amam, se declaram. É uma cena juvenil, muito boa, né? Uma cena legal, é redondinha, é quentinha, dá uma aquecida no coração, apesar de ser uma cena de morte, obviamente. E eu vou te falar que eu achava que o Pennywise ia dar essa cartada final no Rich. Ele ia chegar lá e ia matar ele, entendeu? Eu não sei se porque, putz, o Rich é um dos personagens queridinhos e o Pennywise também, fazer esses dois se confrontarem e o Pennywise matar outro personagem queridinho, eu não sei se a direção teve muita coragem, achou que não ia ser muito bem recebido, apesar de eu achar que seria um excelente sacada. Pensa só, o Pennywise vai lá e mata o Rich. Enfim, eu tô divagando. A questão é que o Rich acaba morrendo, depois no outro dia, né, quando já abaixou um pouco o fogo, os bombeiros já estão lá, eles encontram a Marge, encontram o Rich lá, ele morreu com os olhos abertos, tá lá cheio de fumaça, sentado. É uma cena bonita, é uma cena bem dirigida, dói o coração ali, a gente fica pensando, putz, o moleque morreu. E aí meio que esse segmento deles lá se encerra, né? Mas ainda tem um outro parênteses, né? Enquanto tá todo mundo lá, ainda no Black Spot ainda pegando fogo, a Pennywinkle vai lá, né? A filha do Pennywise lá, Sarah Crush, aparece lá e fica olhando, esperando o pai dela aparecer. O Pennywise tá fazendo a festa e aí o marido da senhora Crush aparece lá e fala assim, que diabo é que tu tá fazendo aqui? Tá maluca? Vai pra casa, senão eu vou te meter a pé e tal, tudo mais. E aí do lado o Pennywise aparece e corta metade da cabeça dele com um machado. Pega metade da cabeça, fica comendo aqui na frente dela. Aí ele fala assim, ó, papai vai dormir agora, volta em 27 anos, filho, então vai dar certo. Ela fala, mas como assim, papai? Eles têm um momento lá de se abraçar também, né? E aí ela fala assim, ó, mas você não é meu pai. E ela se tocou que não era o pai dela, depois dele passar o cerol em Derry por muito tempo. E depois de ele dizer que não, eu vou dormir. E ser um pai mais ausente do mundo. A partir daí ela se tocou que ele não era o pai dela de verdade. E aqui tem uma cena legal, porque no momento que eles se abraçam, como eu falei anteriormente, o Pennywise chega perto dela e fica lutando para não comer um pedacinho do braço dele. Provavelmente ele sabe que ela vai ser útil de alguma forma e não queria matar ela. Mas aí não tem como, né? Ela descobre que ele não é o pai dela, algo que era muito óbvio, né? E aí ele liga as luzes da morte na cara dela. E aí no outro dia, no dia seguinte, a gente vê que tem umas pessoas levando ela pra algum outro lugar, né? O pessoal do hospital. E a gente vê que ela ficou num estado meio catatônico mesmo, né? Tá lá vestida de palhaça e num estado meio catatônico, igual, maluco. O Halo chega lá, vê como é que o filho dele tá, o pessoal conversa um pouquinho e tudo, e aí o Halo vai conversar com o Dick Hallorann e o Hallorann fala, ó, seguinte, eu sei onde é que tá esses pilares, eu acho que eu sei, acho que alguém pode me guiar até lá. Eu ainda não entendi por que o fantasma daquela nativa americana começou a guiar o Hallorann pra ele poder mexer nesses pilares, entendeu? Eu não entendi, posso ter perdido alguma coisa, mas eu não entendi mais ou menos por que ela fez isso, ficou meio avulso. Enfim, o importante é, o exército vai pra lá. O exército vai procurar, vai escavucar e eles finalmente realmente acham, né? E quando eles acham esse negócio, essa preda aí, né? Eles levam lá pro QG deles e dizem que vão fazer alguma coisa lá. E o Halo fica meio desconfiado, porque ele fica assim, ué, a gente não vai logo atrás dos outros pilares pra poder já prender a coisa em um lugar só. E aí ele fala, ó, do general lá do superior, do Major Shaw, é que a gente vai levar essa pedra pra lá pra gente dar uma estudada, porque o Hallorann disse pra gente que a coisa tá dormindo, então como ela tá dormindo, a gente vai ter um tempinho ali pra mexer uns pauzinhos, mexer umas coisas, entender mais ou menos como é que funciona essa prisão dela. E a gente fica, será? Mas enfim, né, a Lily tá nesse episódio meio sozinha, meio perdida, ela não aparece muito, tem poucas cenas dela,
tá meio depressiva, ela não tá superando um ataque que ela sofreu, porque quando a senhora Crush lá revelou pra ela que ela era a filha do Pennywise, ela fugiu de lá da casa dela desesperada, ficou com traumas, então ela tá meio assim, né, cabisbaixa. E por ela estar meio cabisbaixa lá na sua casa, a mãe dela fala, você não vai pra escola, não vai fazer alguma coisa? Não, mãe, não quer. E aí ela escuta no rádio, né, que teve um incêndio lá em Blacksport. E é interessante porque no outro dia em Derry, né, depois desse incêndio, eles tratam ele simplesmente como uma falha. Houve um incêndio elétrico causado por uma falha e muitas pessoas morreram, infelizmente é isso. E aí a série dá essa flertadazinha, né, com aquele negócio racial que a gente viu que ele ia ter, que o Andy Muschietti tanto falava. Que seria o fato de Daryl simplesmente seguir e falar, bola pra frente, é isso aí, aconteceu, e vamos esquecer. Eles simplesmente não falam nada sobre ter sido o pessoal que foi lá, trancou tudo e queimou a galera, entendeu? Não, eles não falam sobre isso, eles falam que foi um acidente. E no começo do vídeo, né, eu falei terror racial, entre aspas, e eu acho muito que é porque, cara, eu não vejo esse horror racial que o Andy Muschietti disse que ia ter na série. Mas calma, que antes de tu brigar, eu vou explicar. Eu acho que a série, ela flerta muito com isso, sim, entendeu? A gente tem alguns momentos lá que o pessoal encarava a Charlotte no começo do episódio, tinha um mistério, né? No começo da temporada, a gente via isso. Mas hoje eu vejo que não, parece que isso se perdeu no rolê. Eu não vi isso escalonando, entendeu? Eu vi simplesmente os caras decidindo que iam tocar fogo lá no local e é isso, foda-se. Eu sei que vocês vão dizer, mas tem essa questão de que eles estavam tentando culpar o pai da Rony simplesmente porque ele era negro, etc. Pois é, eu entendo isso, só que eu acho que foi tão superficialmente abordado algumas coisas que não dá pra dizer que é um horror racial, concorda? E óbvio que é uma escolha da série. A série escolheu contar algumas outras coisas, algumas outras histórias, focar na criança, focar na coisa, focar ali no dilema do exército. E é a escolha da história, entendeu? Mas assim, dizer que é um racial, eu já acho que nem tanto. Tanto é que, vamos ser sinceros, o que a gente mais comentou sobre esse episódio foi sobre a morte do Rich. Deveria ter sido sobre o Black Spot, se fosse realmente essa questão de, nossa, esse horror racial, Rich, isso, aquilo. E assim, eu acho que o que mais furou a bolha foi essa morte do Rich, né? Longe de mim desconsiderar que vários outros canais, algumas pessoas fizeram um trabalho falando sobre isso, falando sobre como os caras queimaram lá, ficaram do lado de fora olhando, e pra eles foda-se o que estava acontecendo, entendeu? Longe de mim falar que essa cena não existe, existe sim, mas eu ainda acredito que botar um peso de que essa série teve esse horror racial bem trabalhado assim, eu acho que aí já é demais. Eu acho, inclusive, que o roteiro é bem simples pra fazer algumas coisas, o que não deixa a série ruim. Ela é muito divertida. Tu é doido, assistindo um domingão à noite, perfeito, maravilhoso, dá o play, assiste. E a gente quer desligar o cérebro. Nem tudo precisa ser complexo, né? Mas acho que nesse caso aí, dizer que é complexo demais é exagero. Enfim, seguimos, né? A Rony e a Marge, né? Que ainda tá de luto pelo amado dela, eles vão falar lá com a Lily. Chegou lá na casa da Lily pra poder conversar com ela e contar que o Rich morreu. E eles contam, a Lily fica meio abatida, e aí a gente tem esse segmento deles, né? O Will acaba não indo pra lá porque a Charlotte não deixou ele ir. A Charlotte pega o pai da Rony, que tava lá na casa deles em Derry, né? E vai levar lá pra Rose poder ajudar o pai da Rony a dar uma vazada de Derry. Porque o pai da Rony, ele não morreu no incêndio lá de Blacksput, né? E aí, mais uma vez, a série faz ali superficialmente, né, uma crítica social. Porque o pai da Lily se veste ali com as roupas do Major, e ele fala, tem certeza que ninguém vai me ver aqui e tal, né? Não vão achar diferente, não vão perceber que eu não sou o seu marido. E aí a Charlotte fala, aqui nessa cidade, tem certeza? Então assim, é só umas pontos soltas aqui e tal, tudo, né? Não é tão... Mas é porque o foco da série não é esse, entendeu? Dizer que o foco da série é esse, eu acho exagero. E a Will ficou sozinho em casa. Enquanto o pai dele tá lá no exército, ele chega lá e começa a brigar com a galera, porque ele viu que a galera vai pegar aquela pedra, aquele pilar, né? E aí eles vão colocar ele dentro de uma lava, vão destruir o pilar, e ele não entende por quê. O Major Shaw vai conversar com ele e fala, é o seguinte, o meu plano não era pegar o Pennywise e jogar ele lá no meio da Rússia pra matar todo mundo. Não, eu vou soltar o Pennywise no mundo. E aí o Major vai ficar assim, mas que porra é essa? Tu tá maluco? Tu vai soltar o Pennywise no mundo pra quê? Aí ele disse, porque o medo que ele causa faz com que as pessoas fiquem na linha, entendeu? O pessoal vai ter medo e tudo. Aí ele fala, e a morte das crianças, de várias pessoas que vão morrer, tu tá maluco?
E aí o Major lá fala, ó, essas mortes ainda vão ser muito inferiores às mortes que acontecem por acidentes, por algumas outras coisas, e piriri-popó. É um dano colateral. A questão é que o mundo vai ficar bem. E aí eu acho que o texto, mais uma vez, nesse momento da série, ele apresenta algumas falhas, né? Eu acredito que, mais uma vez, né, a proposta não é ser uma série complexa e tudo, mas eu acho que essa virada do Major Shaw ali é de certa forma previsível, obviamente, porque a gente precisa de uma antítese humana também, mas ao mesmo tempo a motivação, ela parece não ser uma coisa assim tão amarrada, sabe? Mas que eles só pegaram, não, o Major Shaw agora é vilão, então vamos fazer o seguinte, pega todas as frases aí, o mais genérica possível que uma pessoa nos anos 60 teria de pensamentos e coloca nesse cara, entendeu? Coloca ele aí como um militar genérico, os pensamentos dele como de um vilão militar genérico. E aí eles colocam esses pensamentos nele, né? Ele fala, ó, as pessoas vivem com medo aí do feminismo e não sei o quê, e os caramba, me parece muito que eles só realmente tentaram fazer isso para poder colocar ele como um vilão. Isso revela um pouco a pobreza dessa escrita nessas características sociais da série, entendeu? Enfim, eles discutem ali pra caramba, e aí depois disso o Remo vai embora e foda-se, né? O Major Shaw vai lá e destrói o negócio. E quando ele destrói, meu amigo, Pennywise acorda, e a gente vê ele ali dormindo, porque ele disse que ia hibernar, né? Em volta de uma poça de sangue com um monte de corpos mutilados, pedaços ali. É uma cena legal, é bacana. A gente vê finalmente como é que a coisa dorme, onde diabos ela dorme, né? Parece que ela pega toda a comida, todas as coisas que ela fez, os pedaços das crianças, os destroços ali, de tudo que ele causou e coloca ali em volta no ninho dele pra ele poder dormir. E aí quando ele acorda, com aqueles olhinhos dele brilhando, a situação do bicho cargalho é muito boa, ele acorda tipo assim, rapaz, tem coisa estranha. E aí ele já vai bater logo aonde? Ele vai bater lá no Will. Ele liga pro Will, o Will atende o telefone, ele imita a voz da Ronnie, né? Fala que o Rich morreu de novo, né? Eles conversam sobre o Rich ter morrido e tal, e tudo. E aí a voz começa a mudar, ele percebe que é o Pennywise, diz que não tem medo dele, esculhamba ele, fecha ali o telefone, desliga o telefone. E quando ele olha pra trás, o Pennywise tá ali, sentado em cima da porta da geladeira. E aí fala, tu não tem medo de mim não? Pois toma luzes da morte no tua cara, moleque. Receba. E assim o episódio se encerra, né? Eu acho que é um episódio legal, é um episódio divertido. Eu falei algumas críticas que eu tenho, a questão mais realmente do roteiro. Eu sempre tive essas ressalvas, né? Quando o negócio com o roteiro era com relação ao CGI. Mas eu acho que essas ressalvas, assim, são as coisas que, pra mim, não fazem tanta diferença, porque a série continua divertida. Pra mim, toda a temporada é um episódio bem 8 de 10 ou 7,5 de 10. Talvez só o terceiro, que realmente foi algo que me incomodou pra caramba. Mas, assim, em resumo, as expectativas pro terceiro episódio são altas. Eu não acredito que vá decepcionar. Acredito que, mantendo o padrão que a série inteira apresentou, ela vai fechar o ano com um saldo positivaço. A galera falando, melhor coisa do ano, melhor isso, melhor aquilo e tudo. Olha, eu não sei, eu teria que sentar pra pensar em tudo que eu assisti, se realmente essa seria a melhor série do ano. Mas, de forma geral, é muito divertido, isso aí eu não tenho dúvidas. Gostei muito desse episódio. A morte do Rich foi algo realmente muito agregador pra história. A gente vê que é uma série que não tem medo de matar crianças. A gente sabe que ainda vai ter uma outra previsibilidade que vai acontecer, porque com toda certeza muitas pessoas não vão terminar bem essa série. Eu acho que a Charlotte vai de Vasco, eu acho que a Lily vai ficar presa lá no sanatório. Então, assim, várias coisas a gente sabe que vai acontecer, mas isso não impede a gente de querer ver como vão acontecer. De forma geral, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio, se você concorda comigo ou discorda de mim, e eu vou deixar aqui do lado alguns vídeos para você assistir.